you so mad? Go get a bag. I'm in the lab, I don't move the same. Off of the password, back in my lane. I cannot sit in one place like a stain. Estamos aqui mais uma vez, BR, Feira de Santana. Eu e o Renanzinho aqui, ó, trocando ideia, batendo um papo. E aí eu tava provocando um pensamento falando sobre uma lógica de operação imobiliária integrada. Você vai entender já já o que é o seu posicionamento hoje da Caruso. Existe algumas coisas que ninguém te fala na hora de você investir no compacto. Vamos lá, é um investimento imobiliário tradicional, os apartamentos, os imóveis sempre foram tradicionais, mas quando você fala de compacto e quando você fala de compacto para renda, você entra em uma lógica de um novo negócio que ainda é pouco explorado, por mais que você ache aí de bolha e tudo mais, mas ainda é início, ainda é pouco explorado. Existem países muito mais desenvolvidos nessa área e aqui a gente está ainda engateando. Porque na maioria das vezes você vê o seguinte, uma incorporadora colocando um compacto, ela faz o compacto, a maioria, tá? Ainda é assim, infelizmente. Primeiro que ela, ao desenvolver o compacto, ela pensa em um empreendimento comum, de apartamentos pequenos compactos. E aí é onde nasce o primeiro erro. Ele não modela, ele não estrutura o empreendimento para ser um compacto de alta rentabilidade. Precisa compreender do início ao fim esse pensamento, porque ele vai nortear, inclusive, a captação do terreno. Não é qualquer terreno, não é qualquer localização que você vai ter uma performance boa para o teu ativo compacto rentabilizar e valorizar ano a ano. Então esse é o primeiro erro que as pessoas estão cometendo. Comprar um compacto pensando no valor dele, que ele cabe no teu bolso naquele momento, mas você não está entendendo, está comprando um ativo que realmente vai te dar retorno. E a maioria das empresas não estão preparadas para entregar os compactos de alta rentabilidade, porque não é o core business da empresa. A empresa muitas vezes quer fazer o compacto porque está no hype, porque está vendendo bem, porque está vendendo caro e não se preocupa com o investidor verdadeiramente como ela precisa se preocupar. Então, se o investidor vai ter ou não rentabilidade, isso é um problema dele. Infelizmente, o pensamento do mercado na maioria das vezes tem sido isso. E isso é a primeira falha. O produto não está idealizado, compatibilizado com o conceito de renda. Aí depois você vai para um outro elemento, tá? Então, vencida essa etapa de construir, o cliente comprou, ele agora tem que receber o apartamento dele. Aí as empresas incorporadoras também, ela na sua maioria, grande maioria, não se preocupa com a gestão do condomínio. Porque eu estou te falando aqui que esse empreendimento para investidores que muitas vezes, na sua maioria, como a gente falou, não são do mercado imobiliário e tem uma renda ativa de outros segmentos. Quando você coloca o recurso no mercado imobiliário, o que é que você quer? Você quer retorno, mas você quer paz. Você não quer ter que ficar indo para assembleia de condomínio, reclamando com a construtora pelas pendências que ficaram, com problemas diversos dos condomínios para poder estar resolvendo, ou ter que virar síndico, ou ter que participar de uma comissão. Isso é o que você menos quer. Você quer botar o dinheiro, quer ter retorno, quer ter valorização e não quer ter dor de cabeça. Então, isso é o que a gente entende ser o desejo do investidor do compacto no mercado imobiliário. E as incorporadoras não entenderam isso e simplesmente estão implantando os condomínios na marra com os próprios condôminos, sendo síndico, implantando uma gestão fraca, ineficiente. Então esse é o segundo erro que você precisa ficar muito atento. O compacto voltado para rentabilidade, seja ele de longa temporada, de curta temporada ou para revenda, ele precisa de uma gestão condominial profissional. Ele precisa entender como deve funcionar a lógica do ativo. Vou te trazer rápidos exemplos aqui. A gente implantou o Porto, que é uma referência na Bahia de vários aspectos, incluindo a parte de gestão. Trouxemos uma síndica profissional, não só a síndica, trouxemos toda a lógica do empreendimento construído. Então, quando o ativo começou a performar, o condomínio ele já estava muito bem preparado. Pô. Então, e eu tô te falando o seguinte, a gente nem assembleia direto fica fazendo não, é uma por ano e olhe lá, é quando há necessidade. A síndica, inclusive, a gente desenhou espaços no condomínio para serem alugados para o mini market e aí o condomínio começa a entender que existe uma lógica de negócio por trás, no final das contas, para poder reduzir a taxa de condomínio e agregar serviços internos. Você tem o mini mercado que deixa dinheiro no condomínio, você tem a lavanderia que deixa dinheiro no condomínio, você tem espaços que são alugados para publicidade que deixa dinheiro no condomínio, você tem espaços inclusive alugados para os operadores da gestão, que existem mais de um no prédio, cada um paga uma taxa e com isso são receitas para o condomínio. Então perceba que existe um outro olhar
diferente. Enquanto aqueles condomínios tradicionais que você gasta 100% do seu tempo cuidando da eficiência operacional, cuidando do dia a dia, esse tipo de negócio você reduz. Investe a lógica, é 10%, 15%, 20% para deixar tudo bem, ou seja, funciona tudo bem. O restante é pensando como aquilo pode potencializar a rentabilidade dos investidores. Como é que eu posso trazer na gestão do condomínio, tá certo? Mais demanda, como é que eu posso fazer com que meu prédio gere mais dinheiro para o condomínio, reduza o dinheiro que se paga ao condomínio do investidor e aumente a margem dele. Presta muita atenção que esse é o segundo erro que está sendo cometido no mercado imobiliário dos compactos. E a Caroso tem resolvido isso com maestria. Estou muito feliz porque o Porto é uma prova viva disso. E a gente vai receber o Balena agora no início de 2028. Vamos fazer também uma gestão excepcional. Outro ponto que eu quero trazer também na mesa, tá? As empresas também te vendem o compacto, te vendem o prédio e ali, infelizmente, existe um pensamento errado no mercado imobiliário que a assistência técnica é só problema, é só prejuízo. Então, quando eu desligo o empreendimento, quando eu entrego todas as unidades, a incorporadora, ela passa a enxergar, e a construtora também, aquele empreendimento ali como um problema, porque ali passa a ser, né, digamos assim, uma encheção de saco, de cobrança das coisas que estão acontecendo o tempo todo ali. E aí o seguinte, o que é que a gente entendeu? Eu preciso ser sócio dos meus empreendimentos, eu preciso estar conectado com eles ao longo da vida deles. Então, todos os empreendimentos, a Caroso fica também com apartamentos, eu faço um investimento razoável no prédio para que eu me conecte. Vou te dar um exemplo também legal para poder abrir os seus olhos. No momento que eu sou sócio, a minha intenção é cuidar daquele ativo de perto. O Porto Privilégio está fazendo 2 anos agora depois implantado. A gente sempre conectado com a síndica, sempre conectado com a gestão. Trouxemos agora inclusive uma arte belíssima dentro de um projeto Mural da Cidade. Captamos o projeto, trouxemos isso para o Porto Privilégio e já está tendo uma grande repercussão fantástica, que gera demanda, que você alegra a rua, que você traz um benefício para a cidade, um benefício para o prédio, e os investidores ganham com isso também. Estamos falando de 2 anos após, a gente está falando de um investimento de mais de 50 mil reais, que a incorporadora traz para o prédio, sem nenhuma obrigação, na verdade. Não é sobre obrigação, é sobre entender que o meu foco é a performance do ativo, é a valorização do ativo. Então eu sou sócio e me conecto o tempo todo. Então pense nisso na hora de fazer uma escolha. Quando você está falando aí da sua cidade, eu não sei de onde você está ouvindo, procure entender como é a relação da incorporadora com o prédio depois de entregue. Isso faz total sentido, porque se o teu empreendimento for entregue e ele for mal gerido e ele não tiver as atualizações que precisa ter, você vai perder valor. E aí o seu apartamento você teve dificuldade de vender, você não vai performar ele do mesmo jeito. Nós vamos agora para um quarto ponto que é também muito importante. Você comprou seu apartamento compacto e agora, o que é que eu faço? Eu preciso decorar, a gente sabe que você precisa decorar. Mas tá, se sua mulher ou se seu marido não for decorador, tá certo? Se você não tiver uma pessoa muito próxima para poder resolver esse problema, e mesmo assim já é um problema, porque você tem que parar o que você está fazendo para contratar, para aprovar a proposta, para poder diligenciar uma série de demandas que não fazem sentido na sua vida, porque aquilo ali não é sua fonte de renda. Então, se você está tirando energia da sua fonte de renda, você está perdendo, na verdade, horas dedicadas que poderia estar fazendo mais grana no que realmente está gerando grana para você ali. E aí, poucas são as empresas que ofertam uma cadeia de serviço para o seu cliente. E quando oferta, a maioria, e até hoje eu não vi nada diferente do que eu vou te trazer aqui, a maioria te traz produtos de mercado. Uma empresa decoradora de mercado, que naquele momento que a incorporadora vai fazer, fulano, tá aqui agora, o contato é esse, daquela empresa, e a partir de agora você toca aí com eles. E aí a incorporadora já fez o seguinte, agora já não é mais comigo, já te entreguei o apartamento, agora é contigo ou com a outra empresa. E não cuida do relacionamento daquele cliente com aquela outra empresa, tá certo? E a outra empresa, por ser uma empresa de mercado, está atendendo diversos empreendimentos, diversas regiões, muitas vezes, não tem o mesmo cuidado, o mesmo carinho, a mesma qualidade de atendimento que você, na incorporação, passou para o teu cliente. E ali você teve uma ruptura, você gerou um atrito, você acabou demandando para o teu cliente uma certa dor de cabeça, um certo trabalho.
é muito importante prestar atenção que empresas que têm dentro do seu ecossistema serviços especializados para o seu cliente é muito melhor, velho. Pense você vai preferir contratar a decoração fora ou se sua incorporadora ela te ofertar uma decoração especializada num custo muito bom, competitivo, você vai lidar com uma única pessoa, uma única empresa. Então, nem dúvida, a resposta para mim é muito óbvia. Eu penso como eu, sendo um investidor também. Então, se eu não for para poder pagar a mais, pagar o mesmo preço e ainda ter um serviço premium, né, que eu experimentei durante toda a jornada, se eu estiver satisfeito, lógico, com minha incorporadora, experimentei uma jornada muito bacana com eles, agora eu vou dar um upgrade, vou pegar a incorporadora para poder me atender na decoração do meu ativo. Deliguei essa parte aí, já não pensei nisso. Só que não para por aí, pô. Então, olha como é interessante, olha como é complexo a lógica do novo negócio pautado na renda, dos apartamentos compactos pautados na renda. Vou para uma lógica agora o seguinte, peguei meu imóvel, estou com ele operando, o condomínio está sendo gerido corretamente, tá certo? Eu tenho uma gestão profissional, a empresa me ofertou a decoração, aí agora vamos para quinta lógica, gestão do ativo. Estou com o meu ativo, estou com ele decorado, muitas vezes o que é que tem no mercado hoje? Né, que algumas empresas já estão fazendo. Como já tem muitas empresas gestoras no mercado, mas geralmente essas gestoras elas não são completas, elas atuam muito focadas hoje na curta temporada. Quando você traz a longa temporada, eu não estou vendo isso encaixar ainda bem. Você vai para uma lógica de que o cliente tem que resolver o ativo dele para performar. E agora, você não é do mercado imobiliário, você não entende, você não conhece e ficou a seu critério como operar o ativo. Vamos para soluções de mercado que tem, tá? Então, o que é que a gente também já fez isso? Estou mudando a lógica agora recente. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz parceria com empresas gestoras que tem boas empresas, não é isso? A gente tem um parceiro bom, mas você delega o teu cliente. Então, você transfere o teu cliente que você cuidou, que você trabalhou até aqui a lógica dele de atendimento, de performance. A partir daquele momento você delegou ele para uma outra empresa que vai cuidar da gestão do ativo do teu cliente. Quando dá certo, é excelente, tá certo? Mas tem alguns problemas que a gente vem identificando. Para a incorporadora, você perde o relacionamento ativo com o teu cliente, porque a partir daquele momento ali, você já transferiu o atendimento do teu cliente para essa empresa, para essa gestora. Com isso, as gestoras estão usando o teu cliente como lead para diversos outros negócios, isso é ruim. Para o cliente, você sai da lógica da empresa que pensou naquele ativo, que entende como aquele ativo funciona, que está cuidando de toda a cadeia do empreendimento. A Caruso entendeu lá atrás já que a gestão era extremamente importante. Se você for do mercado imobiliário, aí eu te digo, e tiver disposição, rode você mesmo seu ativo, que faz sentido, tá? Mas se você não for, se você entender que esse tempo dedicado à gestão pode ser aplicado a uma outra fonte de renda ativa, tá certo? Vale a pena você focar aqui e deixar com os profissionais dedicados nessa área a gestão do teu ativo, que faz toda a diferença. Os nossos ativos são geridos, né? A gente, por mais que eu já tenha um volume, agora é que a gente está montando uma gestora própria e é sobre isso que eu quero falar. A Caruso entendeu que o nosso posicionamento é cuidar de uma lógica de operação imobiliária integrada. Esse é o conceito que ficou muito claro agora no nosso planejamento estratégico de quem é Caruso, de quem a Caruso quer ser, de como é que a gente vai se posicionar no mercado. Eu quero cuidar de toda a cadeia, tá certo, de valor dos ativos compactos de alta performance. Eu cuido do meu investidor, eu cuido do cliente desse investidor, porque eu preciso gerar demandas para aquele empreendimento. Eu preciso ter um trabalho de marketing ativo para um novo canal de atendimento, porque a gente está desenhando os nossos empreendimentos para serem verdadeiras referências de hospedagem, verdadeiras referências de locação. E agora a gente entendeu que fazia sentido também entregar uma gestora especializada e dedicada ao nosso cliente. Estou falando de uma gestora que não vai prestar serviço para outros clientes que não sejam clientes da Caruso, que não sejam os empreendimentos da Caruso. Essa gestora, qual é o grande diferencial? Ela já nasce integrada com o condomínio, ela já nasce integrada com a gestão.
é uma outra roupagem. Então a gente está apostando em focar no nosso cliente para atender de ponta a ponta as demandas dele, sem tirar ele de um único contato de atendimento. E aí a gente está também entendendo o seguinte: a minha gestora, além de eu entregar decoração especializada, além de eu entregar gestão do ativo, e aí quando eu falo gestão do ativo não é só curta temporada, a gente vem falando sobre a necessidade de olhar a longa temporada como um business, como um negócio. Muitas vezes a rentabilidade ela é muito similar à curta temporada e te traz uma previsibilidade maior de caixa. Então, existem diferentes estratégias, diferentes abordagens para diferentes produtos. E aí, dentro dessa lógica imobiliária integrada, a gente também concebeu que a nossa house, o nosso time comercial, precisa ter uma evolução. A gente está se preparando para lançar isso também com exclusividade para os nossos investidores, que eu preciso monitorar a performance do teu ativo. Eu estou contigo nisso. Em algum momento da sua vida, aquele ativo pode não fazer mais sentido. Ou dentro da sua lógica de estratégia, dentro da estratégia, você pode virar para a gente falar o seguinte: crescimento patrimonial, eu quero evolução patrimonial, eu quero fazer meu primeiro $1 milhão o mais rápido que eu puder, então eu vou traçar com você uma estratégia para você atingir o seu primeiro $1 milhão. E eu vou ter um time de executivo dedicado só para realizar os investimentos dos nossos investidores. No momento certo, Renanzinho, você comprou e você quer realizar. Eu quero ser para você um canal a mais. Eu não quero te falar: Renanzinho, você só vende comigo. Não é isso. Eu quero ser o propulsor da tua venda. Não estou olhando a comissão. Eu estou olhando, na verdade, que inclusive o comissionamento vai ser diferenciado para os nossos investidores. Eu estou olhando a agilidade na realização do ativo, apoiar o nosso investidor em um momento que também é delicado para ele. Porque muitas vezes o que acontece? O cara investiu, quer vender, não tem tempo para trabalhar a venda, o que é que ele vai fazer? Pegar um corretor que ele conheça mais próximo e vai entregar. E aí ele vai ficar ligando para aquele corretor. E muitas vezes aquele corretor não está com foco em atender aquele cliente, não está com foco, às vezes o cliente e o apartamento às vezes não tem a relevância para poder chamar a atenção do corretor. Aí ele vai ficar falando com outros corretores, mas ele não entende, cara, do mercado imobiliário, ele vai se sentir sozinho, ele vai se sentir órfão. Eu tenho percebido isso. E aí a gente também entendeu a necessidade de preparar a nossa house com foco em realizar os ativos dos nossos investidores. Então, isso é um pouquinho, hoje a ideia da série hoje é contar os bastidores dessa operação imobiliária integrada, como conceito, como posicionamento de produto. Eu estou falando de uma empresa que está criando serviços exclusivos para os nossos investidores. Eu não tenho intenção nenhuma de ofertar no mercado esse serviço para poder perder o padrão de qualidade. O meu foco é atender os meus investidores, os meus apartamentos. Esse é o nosso olhar. Então isso para a gente é a operação imobiliária integrada. Então é importante olhar isso aqui com carinho. Quero começar a entregar valor para os nossos clientes, para os corretores, aumentar a curva de consciência, porque é um papel nosso como desenvolvedor aumentar a régua do mercado imobiliário. É importante prestar atenção nisso. O apartamento pautado na renda, ele é um negócio diferente. Então se ele é um negócio diferente, ele precisa ser compreendido como um negócio diferente. Ele precisa ter elementos e suportes de negócio como esse, específico. Então a Caruso vem se especializando para poder criar todo esse hub de soluções para o nosso investidor. E se eu estou falando que eu estou criando soluções para o nosso investidor, outro ponto também importantíssimo que a gente descobriu na jornada foi: eu preciso cuidar do cliente do meu cliente. Ou seja, eu preciso cuidar daquele usuário, daquele cliente final que está ali usufruindo o prédio, seja ele por um curto período, seja ele por um longo período, porque quanto mais recorrência, quanto mais satisfeito tiver esse cliente, maior vai ser a demanda nos apartamentos e maior vai ser o retorno dos meus investidores. Então, isso é a lógica imobiliária integrada que a Caruso vem trabalhando para entregar em um nível muito interessante para os nossos investidores. Vamos nessa.